Olá, o Viver Plenamente de hoje começa falando sobre o impacto que o Covid-19 teve sobre as famílias aqui no Brasil. E para conversar, não só no Brasil, né, internacionalmente, e para conversar comigo eu tenho o Dr. Douglas Veit, que é médico da família e escreveu um livro, uma obra intitulada Pedras no Caminho, Experimentos Covid-19 e o Impacto nas Famílias. Dr. Douglas, sejas bem-vindo ao Viver Plenamente. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. Dizer inicialmente que eu não tenho conflito de interesses, poder falar no livro somente, que venho falar por mim, sem estar representando nenhuma entidade ou instituição. E é importante, né, a gente conversar a respeito do impacto que realmente teve o Covid-19, como foi isso para as famílias, para as pessoas em geral. Hoje a gente ainda tocou nesse assunto, né, em outras situações aí no âmbito também de personalidade, até pela questão do confinamento e o que teve também, né, de alterações. A gente vai chegar lá hoje, né, nessa conversa. Como é que surgiu a tua ideia de escrever um livro sobre a pandemia Covid-19? Bem, Aline, foi uma necessidade que tive frente ao que eu estudava e via na pandemia junto com meus colegas no Brasil e no mundo. Eu pude perceber que não condizia com uma realidade propagada pela grande mídia, Aline. E isso me deixava em aflição e eu precisava escrever para pelo menos ter a sensação de fazer algo. Eu lembro aqui uma profissional, uma enfermeira, Bronnie Ware, que escreveu o seu livro sobre a necessidade das pessoas ao final de vida, as coisas que eles se arrependeram no final de vida. E um dos grandes arrependimentos das pessoas ao final da vida, que ela acompanhou por anos e escreveu esse livro, foi de não ter tido a coragem de serem elas mesmas, agindo sob o que os outros falavam para elas serem. E isso me marcou muito, então eu tive essa necessidade, até como uma sublimação nessa pandemia. E a questão, né, do teu livro, ele aborda vários aspectos, né, Dr. Douglas? No livro você trouxe um pouco também da questão do profissional, né? E a constituição da personalidade também, que está no capítulo 5 desse livro. Isso. Né? Como é que tu coloca isso e traz isso frente à medicina e como é que a medicina entende isso também? A questão da constituição da personalidade, mudança de comportamento e de hábitos, né, que foram tão importantes, enfim, que são tão importantes muitas vezes no dia a dia das pessoas e que na pandemia a gente teve aí, né, vários percalços com essa questão do confinamento. Eu achei importante colocar elementos primários da personalidade para ter conceitos básicos até de filosofia, os males da modernidade, o estoicismo como aprendizado no enfrentamento de problemas, porque às vezes a gente age num automatismo e não se dá conta, às vezes, do porquê agimos de alguma forma. E eu acho que isso teve influência direta na pandemia. Porque hoje, um dos males da modernidade é a pressa, é a necessidade de somente ter e não ser, e de só buscar o prazer ou o que é momentâneo, e não cultuar os aprendizados que as dificuldades fazem no ser humano. E assim é que evoluímos nas camadas da personalidade, em teorias e em explicações, conceitos como, por exemplo, na infância, a gente é muito do que foi na infância, então a importância de uma primeira infância, os primeiros 4 a 6 anos de vida, e o que isso pode ter trazido de impacto nas nossas crianças, com as famílias dentro dos seus confinamentos no lockdown, que foi exemplo vindo da China numa época de início de pandemia, uma doença que nunca antes tinha existido, da obrigatoriedade de máscaras, da questão da ausência da socialização das crianças nas escolas. Reflexo que a gente está vendo agora, né? Com essa história aí também dos ameaças, coisas assim, as crianças foram para a web. A gente está vendo também isso agora como um reflexo. Buscaram a fuga um pouco no mundo virtual e desaprenderam até a viver em sociedade. Quantas regressões, sabe, Aline? Eu vi no consultório muito frequentemente adolescentes e jovens perdendo a capacidade de olhar olho no olho, de interagir com o real e querer só o virtual, só nos joguinhos do celular, só no virtual.
E isso é muito importante ser dito, gente, porque pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos e hábitos geram uma cultura de uma sociedade. Que repercussões será que teremos como sociedade com os jovens de hoje que não conseguem às vezes mais nem pensar e só estão vivendo ou sobrevivendo com os reflexos e automatismos do ser? Então eu coloco isso muito no livro e acho que dentro do livro eu quero trazer essas reflexões até filosóficas da gente buscar a essência do ser humano novamente. Com um exemplo prático que foi essa pandemia, essa doença nova que nunca antes tinha existido e de que nenhum médico ou colega tinha estudado na faculdade e que faltou o debate. O grande cerne que eu coloco nesse livro, que o maior pecado, no meu ver, foi a falta de debate e aceitar ouvir o outro. A política entrou muito dentro dessa pandemia. Dentro dessa pandemia interviu de forma, infelizmente, direta. Direta, Né? teve implicações, a gente precisa ainda colher e fazer os resultados e pesquisas sobre tudo o que aconteceu. E a questão da medicina, Douglas? No início do teu livro tu aborda um pouquinho da tua história pessoal. Por que a medicina na família? Primeiro eu decidi ser médico com 12 anos de idade, num tratamento pessoal que fiz. Gostei muito, dentro da lógica do que eu aprendi conforme eu cresci com os ensinamentos de meus pais, de uma essência de filosofia cristã, de ajudar o próximo, de exercer a alteridade. Não tem exemplos na minha família de médicos. Acabei sendo o primeiro. E eu sempre gostava de ler, de estudar, até com os exemplos dos meus irmãos e de pessoas com quem eu convivia, e de me relacionar com as pessoas. E a medicina de família, Aline, foi porque eu já no início do curso eu descobri que a parte clínica era de um interesse maior, não a cirúrgica, do relacionamento interpessoal. E até a psiquiatria, descobri a essência do ser, da personalidade das pessoas demonstrou meu interesse, mas a medicina de família foi por uma questão de amplo espectro, de ver a infância até o idoso, do método centrado na pessoa e também de fazer prevenção e ajudar de fato na promoção da saúde. Perfeito. E dentro do teu livro eu vi que você também traz a questão das pessoas, né? Como é que elas se apresentam em sociedade. Normalmente a forma como a pessoa vem se apresentar um ao outro, eu sou a Aline, eu sou psicóloga, eu sou apresentadora, você é o Douglas é médico da família. Primeira coisa, né? Qual é o peso que muitas vezes essa questão da profissão e essa forma como a gente se coloca traz, né, nas implicações das relações sociais? Eu coloquei isso no capítulo 5, né, sobre a formação da personalidade. Como a gente, dentro dessa pressa, desse mal da modernidade de querer só o ter e o sentir, acaba só hiperfocando na carreira, no trabalho, né? Exemplo, eu tentei colocar bastante reflexões através de livros e contos, né? Um dos contos foi do Machado de Assis sobre o Alferes, que quando ficou sozinho e não teve suas referências de saudações, ele se perdeu, olhava para o espelho e não via nada. Quantas vezes a gente se coloca e pensa que nós, no nosso âmago, na nossa essência, é só o profissional. E isso, por vezes, traz um vazio quando estamos sozinhos. Quem somos de fato? Quais serão os nossos arrependimentos ao final da nossa vida? Será que a gente tende a seguir somente uma manada e não estar sendo nós mesmos frente às dificuldades? Lembrem que as dificuldades servem para que a gente aprenda a evoluir e ser uma pessoa melhor. E a pandemia do Covid foi um exemplo disso, Aline. De que forma você vê que as pessoas, né, foram desafiadas nesse momento de pós-pandemia e durante a pandemia? Primeiramente, o que eu mais me recordo como o momento mais desafiador foi a cepa gama, também chamada P1, que veio de Manaus e que acometeu a nossa sociedade, o Brasil, no primeiro semestre de 2021. Especificamente aqui na nossa região, em março, abril e maio de 2021. Não sei se tu se lembra, os hospitais estavam superlotados. Sim, eu peguei Covid na bandeira preta. Exato. E ainda não tinha vacinação. Containers sendo contratados para se formar novos leitos de UTI, profissionais dando seu sangue, e eu parabenizo todos, desde o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os serventes que fazem a higienização, todos se desafiando no medo da doença ou da morte, que não é muito comentada, dialogada na nossa sociedade. Nós temos muito medo da morte, ignoramos essa discussão, até como aprendizado filosófico. Então essa foi uma época muito difícil e que, no meu ponto no livro, é a crítica do não debate,
Nós não tivemos uma oportunidade sincera, como uma sociedade de virtude, Aline, de ouvir um ao outro. A política entrou muito dentro do campo da medicina. E isso foi um grande problema, porque a dominância no debate, primeiro, de só querer colocar o seu ponto de vista, a sua visão, não ouvindo o outro, gera prejuízos. E o fato foi que houve cancelamentos e perseguição. E isso pode gerar numa sociedade o totalitarismo. A gente não evolui. Existe um filósofo da ciência chamado Karl Popper. E esse Karl Popper diz que quando a gente busca uma verdade, a gente não pode se envergonhar de questionar e de fazer o princípio da falseabilidade. Quando existe algo novo que não foi testado no tempo e a gente não controla o tempo, a gente precisa, Aline, aceitar o debate e ser questionado. E isso foi feito, né, no teu ponto de vista, de que forma? Teve alguns eventos, teve algumas formas de conseguir se posicionar ou não houve em nenhum momento algum espaço de diálogo com os profissionais da saúde? Os poucos canais de televisão que aceitavam ouvir o outro lado, tinha âncoras que usavam muito a falácia da autoridade. Instituições disseram que isso não é verdade. As sociedades médicas dizem que isso que tu está falando não é verdade. Mas numa coisa não provada no tempo, Aline, numa coisa nova, como a gente pode dizer o que é verdade, o que é falso, numa doença nova, não testada no tempo? Uma coisa é falar de uma pandemia do H1N1, da gripe, onde todos agimos iguais, de tratamento e vacinação, inclusive em grupos prioritários e não em todos, e ninguém questionou isso. E outra coisa foi na Covid, que daí poucos desses canais que fizeram, geralmente indo para agressividade, em argumentos ad hominem e também de argumentos de autoridade, houve cancelamentos, perseguições, profissionais perderam seu emprego porque defendiam um lado e eram xingados. Argumentos ad hominem, como eu disse, principalmente em instituições de ensino e de trabalho. Então, esse foi um grande, no meu ponto de vista, defeito e que serve como lição para o futuro. E sobre a questão da vacinação em si, né? Isso é bastante polêmico. Houveram divergências também na opinião quanto à vacinação ou não e quanto à prescrição ou não. Como é que tu vê a questão do direito do médico prescrever ou trabalhar ou ter o exercício da sua profissão, né, sendo colocado ali na prática e no dia a dia? Bom, Aline, sobre isso, o Conselho Federal de Medicina nos deu um suporte muito bom e foi criticado por isso. O presidente do CFM na época veio a público dizer que a autonomia médica é sagrada e mais sagrado ainda é a relação médico-paciente, principalmente numa situação nova como foi a pandemia. Como eu disse, doenças prévias já testadas no tempo, existe sim uma vigilância de tu estar fazendo o correto porque tem estudos e provas científicas de atos. Mas, em situações novas, existe a Declaração de Helsinki, que eu gostaria de ler um parágrafo dela. Bem importante. O artigo 32, feito em 1964, diz o seguinte: no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre, vou repetir, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se em seu julgamento estas oferecem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Sabe qual é o grande problema dessa questão do tratamento? Foi que, por contrato, infelizmente, para essas vacinas emergenciais serem disponíveis para a população, não poderia haver tratamento. E por isso, talvez, que não se deixou ter a discussão, pelo menos, de experiências do SARS-CoV-1, que existiu em 2002, 2003, em locais do mundo onde medicamentos in vitro nas pessoas tiveram benefício. Então, faltou debate, percepção de escolhas e de inteligência. Faltou essa questão de realmente mediar essa situação. E havia tempo para isso ou as coisas foram acontecendo e conforme foi acontecendo, foi se tomando atitudes, às vezes sem pensar, sem discutir? Até o primeiro semestre de 2020 não havia ainda definições, não havia ainda conceitos de uma verdade. Então se lembram para baixar a curva,
para não haver tantas internações, tudo bem. Podemos agir de forma utilitarista para um bem de um coletivo, evitar o sofrimento, evitar com que outras pessoas se adoeçam. Mas desde aquela época, grandes médicos e profissionais de saúde fizeram a declaração de Great Barrington, milhares deles dizendo que a saída talvez seria de colocar na sociedade os menos suscetíveis a adoecimento grave, porque naquela primeira cepa morriam mais os idosos e acima de 50, 40 anos com comorbidades, e os jovens não, né? Então, para eles adquirirem a imunidade natural, que hoje já foi comprovada que realmente existe, e que talvez essa seria a saída de início junto com a sociedade discutindo, a sociedade civil discutindo com as instituições, e não perseguindo e não cerceando. São esses ensinamentos que eu acho que eu tenho que trazer e depois eu posso falar sobre as vacinas, os teus questionamentos. Ok. Segura aí, pessoal, não sai daí. A gente já volta com o segundo bloco de hoje do Viver Plenamente, falando então sobre o que foi essa pandemia Covid-19 e pós-pandemia e suas consequências. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá! Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje e estou com o Dr. Douglas Veit, que é médico da família e que escreveu uma obra sobre a Covid-19, Pedras no Caminho. Bem sugestivo esse título, por sinal, porque muitas vezes foi o que a gente realmente entendeu, né? Que foi uma grande pedra no caminho que a gente teve que superar esse obstáculo para conseguir retomar as atividades normais. Douglas, na tua obra tu trouxe também uma situação de simulação quanto a uma pandemia mundial, né? Uma reunião chamada Evento 201. Até peguei minha colinha aqui para não esquecer, né? Que já havia sido simulada em 2012, né? Trazendo também impactos para a economia. E qual a tua opinião, né? Vamos entender um pouquinho sobre simulações e o que realmente aconteceu neste momento de Covid-19. Bom, Aline, esse evento 201 tem provas de que aconteceu em Nova York, no Hotel Pierre, em outubro de 2019, patrocinado pelo Fórum Econômico Mundial, também por outras entidades, como a família Gates, e onde líderes políticos e a Big Pharma, representantes da Big Pharma, se reuniram para simular uma pandemia de coronavírus, 2 meses antes da pandemia surgir em Wuhan, na China. Outras pandemias são simuladas anualmente por esses fóruns e em 2012 foi também pelo coronavírus. O coronavírus é um vírus de uma família que existe há muito tempo, mas o SARS-CoV-2 não existia. Era uma doença inexistente e nova para muitos de nós, para todos nós, né? Eu também quis trazer uma analogia sobre o mito da caverna de Platão, dentro deste livro, onde ambos poderosos poderiam controlar as sombras da chama da fogueira, as sombras da fogueira, em pessoas presas e acorrentadas se distraindo para não saírem de seus cárceres, né? Esse conto, esse mito, a alegoria da caverna está no livro A República de Platão. E será que nós, como sociedade, não vivemos um pouquinho assim?
Será que nós não estamos muito presos no que a grande mídia dita para nós e diz o que é verdade, o que não é verdade? Infelizmente, dentro dessa questão desses eventos, eu digo, será que foram eficientes, Aline? Porque fizeram justamente 2 meses antes da pandemia surgir e a gente viu na China, em Wuhan, que o governo fez lockdown severo entre o seu povo, entre o deslocamento das províncias e de voos domésticos, mas se permitiu que as pessoas pudessem voar para o exterior, principalmente naquela rota de Wuhan que era mais frequente para a Itália, em Milão, uma população com alta densidade populacional e que uma população muito idosa, vendo aquela doença nova onde os médicos não sabiam o que fazer com uma pneumonia na época, se pensava que era uma pneumonia causando muitas mortes. Então, assim, a China também naquela época proibiu jornalistas e médicos que estavam tentando dizer para a sociedade que algo novo estava acontecendo de falarem. Prenderam muitas vezes, fizeram termos para eles não se posicionarem. E a OMS, estranhamente, demorou para decretar a pandemia e dizia até março de 2020 que essa doença não transmitia pessoa a pessoa. Isso talvez mostre-se, pô, se fizeram então uma reunião dessas tanto tempo, será que foi efetiva? Será que foi para o bem da humanidade? Fica a pergunta para o telespectador que eu coloco mais elementos no livro. E dentro da própria um exercício da medicina, né? Houveram também reflexões acerca das prescrições, enfim, de tratamentos, coisas assim, na vacinação. Qual é que é a tua opinião, Dr. Douglas, né, com o direito de prescrever, né, o que se tem conhecimento em medicina ou algum órgão maior, de que forma poderia intervir nas questões de tratamentos e aquilo que tu estava enfrentando na prática naquele momento? Doutores como Didier Raoult, Vladimir Zelenko, entre outros, trouxeram suas experiências com o uso de medicamentos reposicionados, que é clássico na medicina em outros exemplos e não podem ser combatidos porque várias drogas foram descobertas com um determinado fim e foram utilizados para outros. Utilizando o conhecimento prévio sobre o SARS-CoV-1, que foi em 2002, 2003. Uma coisa, como eu disse, é falar de uma pandemia, de uma doença totalmente conhecida, como H1N1, todos agiram em consonância e convergência. Outra coisa é uma pandemia de uma doença nova, onde o médico, como diz a Declaração de Helsinki, deveria ser livre para buscar o melhor para o paciente. O foco deve ser a relação médico-paciente para a gente buscar a verdade e a saída. E como médico, né, qual a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem de casa hoje, como uma promoção de maior qualidade de vida, mesmo com todas essas pedras no caminho aí que a Covid-19 nos trouxe? As pedras no caminho têm que servir para a gente evoluir como pessoa, para a gente crescer, ser mais, buscar a nossa essência. Primeiro, agradecer a oportunidade, Aline, de estar no teu programa. E, obviamente, além de dizer que a importância na prevenção é uma boa hidratação, de se alimentar bem, de fazer exercícios regulares, de buscar uma boa qualidade de sono, de amigos que tu gosta de estar junto, que é importante, eu queria trazer como prevenção, como uma saída da gente buscar em sociedade a convergência e aceitar o debate um com o outro. A gente não pode utilizar argumentos de uma sociedade totalitária que se fecha para uma verdade só, sabendo que falsas verdades que antes eram combatidas e falavam que eram fake news, agora deixaram de ser verdades. Por exemplo, o uso mandatório da máscara. Existem 2 meta-análises que são mais alto grau de evidência dizendo que, pelo jeito que as pessoas usam, pelo tempo que usam, não foram eficazes como método de barreira de conter a doença. Também que traz prejuízo à saúde com a aglomeração de bactérias, podendo gerar também o CO2, o dióxido de carbono aumentado, dando tontura, dor de cabeça, sintomas que simulam até o pós-Covid, podendo até ter riscos talvez de doenças como meningite, onde o Dr. Francisco Cardoso, um médico, diz que pode acontecer. Já tem pesquisa sobre isso? Está sendo estudado. O pós-Covid é o que está mais sendo estudado e precisa ter agora o debate sobre isso, né? Ou a síndrome pós-exposição à proteína spike, seja vacinal ou seja pela própria doença. Outras falsas verdades caíram, como por exemplo o lockdown, que não conteve a disseminação da doença e que sim, aumentou o desemprego, que também mata. O cobertor era curto, o desemprego também mata. Existem vários estudos mostrando sobre isso. O pessoal aprendeu a ir para a internet, prejudicou o comércio. Eu tenho uma pergunta. Doutor, tu acha que
nós podemos ter uma nova pandemia por conta da falta de cuidado? Temos uma pergunta aqui de um telespectador, né? Que pode repetir, por gentileza? Doutor, você acredita que a gente possa ter uma nova pandemia por conta da nossa, eu digo nossa, né? Porque nós seres humanos, pela falta de cuidado com Sim. a doença? Sim, e outras origens virais, mas assim, como ao longo da história, as pandemias aconteceram e sempre vão acontecer, né? Peste antonina, falam do Marburg, só que o Marburg é uma doença viral que mata muito rápido, então não tem uma capacidade de disseminar como uma pandemia como foi o SARS-CoV-2, que em média matava 3%, 4%, 2% da população. Teve países que se foram muito bem, porque não tinha outra alternativa a não ser métodos baratos como tratamento precoce por fases, de vacinar grupos prioritários e não todo mundo, e que tiveram resultado na mortalidade muito melhores do que o Brasil. Então, as pandemias sempre existiram e vão existir, só que a gente, como sociedade, tem que crescer. E outras falsas verdades caíram, além das máscaras, do lockdown, do fechamento das escolas. Isso não se mostrou efetivo, porque era uma população não vulnerável e não passavam a doença sendo assintomáticos, isso também caiu. E outra agora que está caindo, gente, por exemplo, é que as vacinas com técnicas nunca antes utilizadas, e por isso que a vacina sempre foi importante, ajudou, erradicou doenças como poliomielite, como varíola. Existem as vacinas do calendário, façam. Ninguém aqui é anti-vacina. A gente tem vacinas para outras doenças que já foram testadas e aprovadas e realmente a gente vê a eficácia com mínimas consequências de, enfim, sequelas, coisas assim, ou de algum tipo de efeito colateral. E dentro dessas, a gente precisa ser sincero e buscar a verdade. O Dr. John Campbell, epidemiologista do Reino Unido, diz que em amostras no mundo inteiro está se mostrando que a cada 800 doses, um evento adverso comum pode acontecer e que a cada 10 mil doses, um evento adverso grave pode estar acontecendo. Em janeiro de 2002, Aline, o ministro Queiroga confirmou que havia notificação de 4 mil óbitos no Brasil diretamente relacionados com as vacinas Covid. O Ministério da Saúde recentemente agora não está mais recomendando a vacina da AstraZeneca e da Janssen para menores de 40 anos pelo risco de trombose. Nos cálculos da Anvisa, 1 a cada 100 mil vacinas pode aumentar esse risco, dizendo ainda daqui a pouco, mas muito maior do que todas as outras vacinas que sempre foram muito seguras. E detalhe, na notícia onde vi, 211 milhões de brasileiros fizeram essas doses de vacina da AstraZeneca e da Janssen. Faça o cálculo, se uma para 100 mil, mais de 2.100 e poucas pessoas. Então, está na hora da gente buscar a verdade, assim como os ensinamentos de Karl Popper, aceitando o debate um ao outro, fazendo o plano comum e talvez dando a liberdade de escolha para as pessoas, né? Ninguém aqui está dizendo que é obrigatório agora parar com tudo, mas pelo menos tu ter o direito de ter o conhecimento e de outro lado, sem perseguição. Perfeito. Belas colocações. Dr. Douglas, e como é que a gente consegue adquirir a tua obra ou te procurar daqui a pouco, né, de alguma forma para conseguir adquirir ou, enfim, né, buscar atendimento contigo como profissional, que as pessoas geralmente me perguntam bastante depois também. Okay. Da Meu Instagram, que é a forma de contato mais fácil, é @dr.douglasveit, V-E-I-T. E a forma para conseguir adquirir o livro é pelo Mercado Livre, pela Amazon, ou dando um Google, né? Meu nome, Douglas Veit, e Pedras no Caminho, tu consegue achar, em 7 dias chega na tua casa. Agradeço também a Editora Estudos Nacionais, que foi parceira para fazer esse livro. Foi fácil de aprovar? Foi. Bem E foi rápido. E rápido também. Eu tinha estudado tanto, foram todo o andamento da pandemia, quase 2 anos, que em 1 mês e meio eu escrevi todo o livro e depois foi só correção. Perfeito. Então, eu conversei aqui hoje com o Dr. Douglas Veit, que trouxe a obra Pedras no Caminho, né, o experimento então com a Covid-19, e fica aí na programação de hoje para vocês. Até o próximo.